Olá, meus amigos. O nosso Café com Arte de hoje, nós iremos abordar um fato histórico que aconteceu nos maiores movimentos no século XIX em Fortaleza. Estou me referindo à padaria espiritual. Foi no final do século XIX que um grupo de notáveis cearenses deu origem à padaria espiritual, uma agremiação de rapazes e letras, idealizado num famoso quiosque situado na histórica Praça do Ferreira, centro de Fortaleza, o Café Java, de propriedade de Mané Coco. O citado espaço era frequentado pelos responsáveis por aquela original e espirituosa proposta, e os amigos Antônio Salles e Álvaro Martins, Temístocles Machado, dentre outros ilustres, todos partícipes da mais alta classe social fortalezense, e compartilhavam ali as características do bom humor e da ousadia na escrita. O Grêmio Literário, que tinha por influência os grandes nomes da literatura nacional e mundial, publicava a cada domingo um jornal de 8 páginas denominado O Pão, dentro do qual a arte escrita era irreverentemente despejada aos admiradores locais da literatura. A iniciativa era composta pela seguinte estrutura baseada de uma padaria real. Por exemplo, o padeiro Humor era o presidente, os forneiros os secretários, o gaveta era a denominação do tesoureiro, o investigador das coisas, das gentes, era a alcunha do bibliotecário. E por fim, os amassadores, que eram os sócios. A sede do clube de literatura era chamado pelos frequentadores de O Forno. E a padaria espiritual ela foi fundada no dia 30 de maio de 1892, quando foi inaugurada a primeira fornada, seu primeiro forno, na sede localizada na Rua Formosa, 105, que hoje é situada a Barão do Rio Branco. A primeira sessão preparatória realizou-se com um festival no Café Java de Mané Coco, na Praça do Ferreira, em Fortaleza. E agora a gente fica com algumas imagens, uma dramatização de como isso tudo aconteceu, esse encontro desses rapazes de letras do século XIX. Muito obrigado. Olá, meu nobre amigo Henrique Jorge. Prazer. Olha, nós estaremos hoje aqui reunidos para tratarmos uma ideia de criarmos um movimento artístico literário que irá se chamar Padaria Espiritual. Sério? Sério. Já enviei um mensageiro para comunicar Adolfo Caminha, Rodolfo Teófilo, Livre Barreto, e em seguida nós vamos convocar o restante dos amigos para convocar essa agremiação que vai ficar gravado para a história cultural do nosso Ceará. Vamos entrar um pouco? Vamos. Pronto, Henrique Jorge está aqui. Aqui será o espaço da nossa primeira sede, Rua Formosa 105. Daqui será reproduzido o primeiro exemplar do nosso jornal, que terá como título O Pão. Só aguardar o restante dos colegas chegarem para a gente retomar nossa reunião. Deixa eu ver aqui o tempo. Amigo Tom Carlos, não seria interessante a gente começar logo essa reunião, porque eu acho que o Rodolfo Teófilo, Adolfo Caminha e os demais amigos irão demorar um pouco para chegar. O que você acha? Você tem razão. Vamos então retomar aqui. Eu já tenho aqui uma relação da definição de cada membro. Olha só, começando aqui o Jovino Guedes, ele será o padeiro Humor, que é o mesmo papel do presidente. Nós iremos precisar de 2 forneiros, que é aquele que faz o papel de secretário, um gaveta, que é o tesoureiro, um guarda-livros, que é o bibliotecário, e um investigador das coisas e das gentes, que é aquele olho de providência. Nossa primeira sessão preparatória irá acontecer ao ar livre, lá no Café Java. Já falei com o Mané Coco, já está tudo acertado. Inclusive, Adolfo Caminha se comprometeu de fazer a leitura do primeiro capítulo do seu romance Anormalista. Vai ser um sucesso. Vamos aguardar aqui chegar e a gente retoma a reunião
para a gente falar para ele definir cada função de seus membros. Suas funções. Cada membro com sua função. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho. Olá, pessoal. Assim como essa agremiação de rapazes e letras, um movimento importante que ficou marcado na história do Ceará no século XIX, no início dos anos 70, no cenário cultural brasileiro, surgiu também um dos mais importantes movimentos da música contemporânea do Brasil, especificamente no Ceará. O Pessoal do Ceará, um movimento surgido após se formar um grupo de artistas e intelectuais que pensavam, criavam, recriavam todas as questões que inquietavam o país na época. Entre seus integrantes existiam filósofos, físicos, químicos, arquitetos, músicos, poetas, cantores e atores. E Ednardo é um dos importantes integrantes desse movimento que compôs a música Artigo 26. Portanto, nós temos a honra de fechar essa edição do Café com Arte apresentando essa música, Artigo 26, que nos remete a uma contextualização do movimento do século XIX, chamada Padaria Espiritual. Quando inicia seus versos, olha o padeiro entregando pão, de casa em casa entregando pão, fazendo referências aos padeiros, como eram chamados os sócios da padaria espiritual, distribuindo o pão, o folhetim cultural da padaria, de porta em porta. A ideia de criar uma espécie de padaria para produzir cultura e conhecimento, para produzir um pão para alimentar o espírito dos necessários. É dessa relação metafórica, mais filosófica e cultural do que religiosa, que se alimenta a construção do texto musical de Ednardo. O verso, você queria mesmo ser um sanhaçu, fazendo fio e voando pelo azul. O termo sanhaçu funciona aqui como uma metáfora da liberdade, com base em outro postulado dos padeiros. Outra leitura possível é a referência a Aurélio Sanhaçu, pseudônimo de Antônio de Castro, um dos integrantes da padaria espiritual. Ainda sugerindo ideais de liberdade é que a canção exalta a tríade igualité, fraternité e liberté, paradigmas cultuados pela Revolução Francesa, mas menosprezados cotidianamente na prática, pela burguesia já vitoriosa. No caso do exercício de distribuição da cultura pelos padeiros, o educando agradecia o pão recebido em francês, idioma moda na época, merci beaucoup, obrigado, obrigado. Ao que o padeiro respondia, inicialmente em francês, ne pas de quoi, de nada, sugerindo passos de balé, pas de bourrée, para depois sublinhar em português que não há de quê. Olha o padeiro entregando pão, de casa em casa entregando pão, mesmo naquela não, pois quem se arriscar a cair no alçapão, pois quem se arriscar a cair no alçapão, anavantua, anarie, ne pas de quoi, pas de bourrée, igualité, fraternité, liberté, merci beaucoup, não há de quê. Rua Formosa, moça bela passear, palmeira verde, uma lua pratear, um olho vivo a procurar, mais uma ideia pro padeiro amassar, mais uma ideia pro
o padeiro amassar. Anavantu, anavantu, anahie, nepadequa, nepadequa, pade morrer. Igualité, fraternité e liberté. Bessibucu, bessibucu, não há de quê. Você já leu o artigo 26? Ou sabe a história da galinha P3? E me traduz aquele rock para o português. A ignorância é indigesta pro freguês. A ignorância é indigesta pro freguês. Anavantu, anavantu, anahie, nepadequa, nepadequa, pade morrer. Igualité, fraternité e liberté. Bessibucu, bessibucu, não há de quê. Você queria mesmo é ser um sanhaçu, fazendo fio e voando pelo azul. Mas nesse jogo lhe encaixar é uma loucura. Lá vem um padeiro, pão na boca é o que te cura. Lá vem um padeiro, pão na boca é o que te cura. Anavantu, anavantu, anahie, nebadequa, nebadequa, bade morrer. Igualité, fraternité e liberté. Bessibucu, bessibucu, não há de quê.